Você começa. Alô? Fala galerinha, meu nome é Gregory Fleury. Fala aí galerinha, meu nome é Daniel Lima. Meu nome é Gregory Fleury. Nós somos o canal Tuberculose da Web. Você sabe o que é hernia de disco? Você sabe o que é escoliose? Fomos às ruas. E nossos repórteres abordaram várias pessoas para saber se elas entendem sobre o assunto. Chama a vinheta. Vamos às ruas para saber o nível de conhecimento das pessoas sobre as patologias da coluna. Boa tarde, senhor. Olá, boa tarde. Por favor, você poderia estar respondendo uma pesquisa para a tuberosidade da web? Sim, claro. O senhor já ouviu falar em escoliose Não tenho ideia do que é. e hernia de disco? Sim, já ouvi falar, porém não sei exatamente do que se trata. Ok, então. Muito obrigada. De nada. E hoje, a tuberosidade da web saiu às ruas para saber o que a população sabe sobre hérnia de disco e escoliose. Por favor, senhor. O senhor sabe o que é hérnia de disco? Não, E escoliose? também não. Muito obrigada. Fala aí pessoal, aqui é o repórter Uber, nas ruas da cidade aí, para mais uma pesquisa aí pro nosso canal. Tô indo aqui buscar um passageiro, tá bem pertinho, e eu vou ver se ele participa dessa pesquisa aí com a gente, né? Pra ver o que as pessoas estão achando aí, pra ver o que ele acha. Beleza? Tô chegando aqui, vamos ver se ele quer participar da pesquisa. Tô chegando. Vamos ver, tomara que dê tudo certo. Tá vindo aí. Oba! Opa, boa Beleza? tarde. Pode entrar, meu amigo, fica à vontade aí. Tudo bem? Tudo? Correria, calor demais, né, meu amigo? Nossa, complicado aí. Calma aí. Rapaz. Vamos lá? Vamos? Deixa eu te perguntar. Eu tenho um canal aí na web. Eu queria fazer uma pesquisa com você. É duas perguntinhas rápidas, meu amigo. Será que você participa aí com a gente? Será que dá pra você participar? Claro, dá sim. Manda aí. Então, cara, eu tô nas ruas aí. Eu tô perguntando pra galera. Você sabe me dizer o que é a escoliose? Escoliose. É. Cara, se eu te falar que eu sei, você acredita, velho? É sério? É, eu manjo desse bagulho, mano. E hernia de disco, você manja? Sim, eu também sei. O cara tá zoando, hein, meu? Mas como assim, meu? Você é da área? Como que é? Você estuda também? Conta pra mim como é que você descobriu aí, como é que você se especializou nessa parada. Cara, eu não sou da área, porém eu vejo um canal no YouTube. Canal no YouTube? Sim, Qual canal que é? Tuberosidade da web, cara. É sério, meu? Tuberosidade da web? Os cara, Pô, é olha, meu canal, mano. eu não consigo parar de ver porque, olha, esse cara é de qualidade mesmo. É mesmo, sensacional? Nossa, sensacional. Pô, da hora, hein? Obrigado aí, meu. Obrigado aí, obrigado por responder as perguntas. Galera, acessa lá o canal. E é nóis. Ok, neste vídeo então nós vamos falar sobre a escoliose. A coluna vertebral é formada por 5 partes ou regiões. São elas: cervical, torácica, lombar, sacral, coxígea, tendo suas quantidades diferenciadas para crianças, no total de 33 vértebras, e adultos, no total de 26. Possui curvaturas denominadas naturais ou normais da coluna vertebral. Sem dúvidas, a coluna vertebral nos permite fazer movimentos nos quais nós nem percebemos ou damos valor. Flexionar, estender, desviar para os lados, rotacionar. O grande problema é quando nós realizamos esses movimentos de forma brusca ou exagerada. O fator idade é um dos principais que acomete a coluna vertebral, em sua grande maioria por conta da diminuição da massa óssea, a osteoporose. Isso faz aumentar a curvatura para a parte anterior ou para as laterais.
A escoliose é um desvio lateral da coluna em forma de letra C ou S. Apesar de ser mais comum em jovens e adolescentes, as crianças também podem ser afetadas, especialmente quando estão presentes com outras alterações neurológicas, como a paralisia cerebral, por exemplo. As escolioses podem ser classificadas como idiopática, quando não se conhece a causa, congênita, quando o bebê já nasce com a escoliose, degenerativas, que surgem na fase adulta devido a lesões, fraturas ou osteoporose, neuromuscular, que acontece por consequência de algumas condições neurológicas. É possível suspeitar de uma escoliose na coluna quando a pessoa apresenta o desvio na forma de letra C ou S, como havíamos falado, um ombro mais alto que o outro, escápulas que são denominadas como asas quando estão inclinadas, um lado do quadril mais inclinado do que o outro, uma perna mais curta que a outra. Alguns fatores podem colaborar para a escoliose, como carregar a mochila pesada de um dos lados ou bolsas, por exemplo. O ideal seria alternar os lados para compensar o peso. Em um diagnóstico simples, o especialista pode comparar a curvatura da coluna com um pêndulo que ele coloca sobre o dorso da pessoa. Para confirmar a escoliose, pode-se realizar inicialmente o seguinte teste: ficar de pé com as pernas afastadas à largura do quadril e inclinar o corpo para frente, para tocar as mãos no chão, mantendo as pernas estendidas. Se a pessoa não conseguir colocar as mãos no chão, não é necessário forçar muito. Nesta posição, o profissional pode observar que surge um lado mais alto da coluna do que o outro. Se for possível observar este lado mais alto, chamado de gibosidade, isto indica que há uma escoliose nesse mesmo lado. Quando a pessoa apresenta os sintomas de escoliose, mas não apresenta a gibosidade, a escoliose é leve e pode ser tratada apenas com fisioterapia. Uma radiografia solicitada pelo médico é um grande fator para diagnosticar a escoliose. Bom, esse foi um pequeno trecho sobre escoliose. Espero ter ajudado, hein? Até a próxima. Abraço. Ok, neste vídeo então, nós vamos falar sobre a hérnia de disco. A hérnia de disco é caracterizada pelo abaulamento do disco intervertebral, que pode levar a sintomas como dor nas costas e sensação de queimação ou de dormência. Ela é mais frequente na coluna cervical e na coluna lombar. O seu tratamento pode ser feito através de medicamentos, fisioterapia ou cirurgia, e dependendo de sua gravidade, pode ser completamente curada. A coluna vertebral nos permite fazer movimentos extremamente amplos. Se for feito de maneira correta, ela permanecerá por boa parte intacta. Nesta figura, nós vamos ver uma coluna vertebral seccionada. Aqui, imaginamos que fizemos um corte sagital. Entre as vértebras, nós veremos o disco. Esse disco é protegido por dois grandes ligamentos, o ligamento longitudinal anterior e o ligamento longitudinal posterior. Nessa parte mais baixa, nós estamos vendo ele cortado. Aqui na parte alta você vai acabar percebendo que o ligamento longitudinal anterior cobre boa parte do corpo vertebral. O disco vertebral é uma estrutura de fibrocartilagem que serve para evitar o contato direto entre duas vértebras e amortecer o impacto gerado por saltos, por exemplo. Assim, uma lesão discal ou discopatia, como também é conhecida essa condição, prejudica a função do próprio disco intervertebral e ainda pressiona outras estruturas importantes da coluna, como a raiz nervosa ou a própria medula. Nesta outra figura, você consegue perceber claramente como é formado o disco intervertebral. Ele tem o seu contorno, chamado anel fibroso, e seu centro, chamado de núcleo pulposo. Esses dois importantes ligamentos que nós vimos protegem de uma forma que esse disco não consiga escapar. Porém, essa lateralzinha aqui fica um pouco fragilizada. Vejamos alguns exemplos. Imagine pessoas que fazem movimentos errados a pegar peso, dirigir carros, ou até mesmo aquele dia que a aula está ficando muito exaustiva e você escorrega na cadeira. Isso provoca uma sensação terrível em sua coluna. Você estará provocando uma angulação que não é normal para a coluna. Imagine duas placas gigantes amassando uma bola. Dependendo do movimento que eu faço com essas placas, essa bola será direcionada para outra extremidade. É mais ou menos assim que funciona com a coluna vertebral. Por esses espaços que o ligamento longitudinal não preenche, é justamente onde tem que existir uma passagem para a raiz nervosa conseguir sair da medula em direção ao seu corpo, parede de tórax ou abdômen, ou em direção aos membros, por exemplo. Uma fissura do anel fibroso provoca uma neovascularização do disco intervertebral. Neste momento, o infiltrado de células inflamatórias produzem um sinal químico para a revascularização. Esta parte do disco intervertebral que extravasou
entra em contato direto com a raiz nervosa, provocando a sensação de dor. A hérnia ocorre, então, quando o disco intervertebral perde o seu formato original, deixando de ser oval, formando um abaulamento, que é uma espécie de gota, que pode pressionar a raiz do nervo isquiático, por exemplo. Neste desenho, nós vemos a lesão da margem do anel fibroso. É quando começa a protusão do disco. No segundo desenho, a ruptura das lamelas do anel fibroso tem um rompimento maior. Nesse caso, ocorre uma extrusão do disco. Neste terceiro exemplo, nós vemos a hérnia do núcleo pulposo, o extravasamento dele. Aqui dizemos que é o caso de sequestro do disco intervertebral. Sendo assim, os 3 tipos de hérnia de disco são: hérnia protusa é o tipo mais comum, quando o núcleo do disco permanece intacto, mas já há perca do formato oval. Hérnia de disco extrusa, quando o núcleo do disco encontra-se deformado, formando uma gota. E hérnia de disco sequestrada, quando o núcleo está muito danificado e pode até mesmo se dividir em 2 partes. O extravasamento desse disco é facilmente percebido em exame de imagem, em uma ressonância, por exemplo, sendo possível o diagnóstico mais preciso. Lembra-se do exemplo do ligamento longitudinal? É ele então que nos dá a explicação do porquê que a hérnia acontece sempre para trás na vértebra. Na parte anterior, o ligamento longitudinal não deixa que o disco extravase. A parte posterior, por deixar o espaço livre para a raiz nervosa conseguir sair, é onde acontece o extravasamento do núcleo pulposo. É onde ele consegue entrar em contato com a raiz nervosa. Sendo assim, em boa parte dos casos, você vai perceber que o paciente reclama de dor sempre que ele produz flexão da coluna, e não quando produz extensão da mesma. Bom, isso foi um pequeno trecho sobre hérnia de disco. Espero ter ajudado por hoje. Até a próxima. Abraço!